Eu sou Rafaela Vanderlei, fisioterapeuta, especialista em neurologia integrativa, a forma mais completa e atual de tratar lesões e sequelas neurológicas. Vamos falar um pouco de neuro? O tema de hoje desse vídeo é espasticidade. Espasticidade é uma condição clínica patológica que acomete pacientes tanto pediátricos quanto adultos. Os pacientes acometidos pela espasticidade apresentam uma condição de um tônus muito alto, que é também chamado de hipertonia espástica. A hipertonia espástica ou espasticidade é uma condição clínica que acomete o sistema nervoso central, numa região específica chamada córtex, ou também chamada região piramidal. Então, se você, paciente, por acaso, lê no laudo lá, uma lesão neurológica localizada na região piramidal, você, consequentemente, já entende que os neurônios dessa região, que são responsáveis por originar o tônus normal, eles estão lesionados, ou seja, o tônus vai ficar patológico numa condição de espasticidade. A espasticidade, ela não tem cura, ela pode melhorar ao longo do tempo, tanto é que muitos pacientes eles voltam a ser funcionais, porém nunca como era antes da lesão. Eu queria mostrar um pouquinho aonde fica localizada a região cortical, para vocês entenderem quais são as alterações que acontecem nessa região. Essa imagem aqui está mostrando um cérebro que foi seccionado num corte coronal, ou seja, uma parte anterior do cérebro e uma parte posterior. Aqui a gente tem a imagem aumentada. Então, quando a gente vê essa região mais estreita e essa região mais periférica aqui, que está representada numa cor meio vermelha, ou seja, essa região aqui é a região que a gente chama região cortical, que também pode ser chamada região piramidal. Estão lembrados? Então, esses neurônios aqui localizados são milhões, bilhões de neurônios, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. Eles são responsáveis por gerar o tônus muscular, por fazer com que o tônus muscular ele surja, ele seja criado para que a gente consiga contrair e relaxar os nossos músculos. Então, essa região mais superficial, que no nosso corpo existe em torno de 2 a 5 milímetros de espessura. Vejam como é fino. Essa região é considerada a região mais nobre do nosso sistema nervoso central. Mas quais são as doenças que são originadas na região cortical e que tem como sequela a espasticidade? Então, nas crianças, a gente tem como principal exemplo a paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral, que acomete muitas crianças, vai ficar com sequela de espasticidade. No caso dos adultos, a gente tem como principal doença representante o acidente vascular cerebral, então também chamado acidente vascular encefálico. Para algumas pessoas que não conhecem o termo científico, podem chamar de derrame, que é um termo mais popular, mais simples de ser chamado. Então, várias outras doenças, elas também apresentam como sequela, como uma complicação de uma lesão neurológica do sistema nervoso central, a espasticidade. A espasticidade, ela vai apresentar 4 características principais em relação a 4 entidades fisiológicas do nosso corpo. Vai alterar a força, vai alterar a flexibilidade, vai alterar o estado de passividade dos nossos movimentos e vai alterar os reflexos do nosso corpo. Essas 4 características eu vou explicar no próximo vídeo. Até lá!